Não tem ninguém pedindo para entrar até agora. Ah, não, é o Fanny que tem que ver. Fanny, desculpa, você vai ter que acionar as pessoas para entrar também, porque eu te coloquei como anfitrião para você poder gravar. Tá, tô aceitando. Obrigada. Eu acho. Enfim, então, além de ser um laboratório que a gente pode, né, fazer pesquisas ali na área de astrobiologia, tem todo um aparato para a gente fazer pesquisa na área de tanto a tafonomia experimental quanto a própria paleontologia mesmo. Eles têm um equipamento maravilhoso de espectroscopia Raman, que a gente começou a falar bem por cima hoje, mas a gente vai ter uma aula especial sobre as técnicas que são aplicadas no estudo dos fósseis, né? E então, ali num café, para vocês verem como nem tudo funciona dentro do método científico bonitinho, eu e o Fanny, a gente um dia estava tomando café, porque os dois são viciados em café. A gente estava tomando café na copinha do Astrolab, antes da pandemia, e um estava falando para o outro a respeito do próprio projeto de pesquisa. Eu falei do meu, ele falou do dele, só por curiosidade, para vocês verem como que conversar com as pessoas é algo que faz diferença. E aí a gente começou a ter ideias de juntar os nossos trabalhos. E a partir do momento que a gente teve essas ideias, a gente está tendo resultados muito legais. E várias colaborações com o Fanny vieram a partir daí, né? Então eu agradeço muito, Fanny, por você participar da disciplina, que com certeza vai enriquecer. Você é muito mais astrobiólogo que eu e está trabalhando com isso há muito mais tempo, né? Então, além dos meus alunos, eu tenho certeza que eu vou aprender bastante. E, enfim, como que você prefere fazer? Você prefere primeiro falar de uma vez e depois abrir para as perguntas, ou o pessoal já pode ir fazendo perguntas para você? Eu acho que o pessoal pode fazer perguntas, só que eu não sei como é que faz, tipo, se levanta a mãozinha, se alguém berra na minha orelha, manda mensagem, pode me interromper, não tem problema, é só uma questão de eu conseguir ver, tá? Eu tô com a apresentação numa janela em paralelo, então eu acho que eu vejo se vocês mandarem mensagem. Eu não consigo ver. Quando o pessoal está mandando mensagem e eu estou apresentando, eu não consigo ver. É melhor quando eles falam, né? Então, se você conseguir ver, beleza, mas aí eu vou pedir pro pessoal ter preferência de falar, porque o pessoal é bem educado aqui, eles falam um de cada vez, é bem tranquilo. Beleza. Então, eu acho que é melhor, se vocês puderem, pessoal, falar, interromper o Fanny e falar, Fanny, tem uma dúvida, porque eu mesma, quando vocês escrevem no chat, se eu estou apresentando alguma coisa, eu não consigo ver, tá bom? A mãozinha, não sei se tem o item mãozinha aqui nesse programa do Zoom que eu tenho, nesse app. Tem? Então perfeito. Se o Fanny conseguir ver a mãozinha... Eu fico com o chat aqui, porque como a minha apresentação, eu, em vez de colocar em tela cheia, eu coloco numa janela só. Então eu consigo ver o chat, então estou vendo as mensagens que vocês estão mandando aqui. Beleza. Então, perfeito, Fanny. Então é com você. Beleza, brigadão. Deixa eu ver se eu consigo encolher mais aqui para poder caber tudo num lugar só. Tá, eu acho que eu consigo, deixa eu ver se eu consigo compartilhar, agora ver se eu consigo compartilhar a minha tela. Vamos por partes. Jesus, como que eu compartilho minha tela? Eu vou me silenciar para vocês não ouvirem barulho de cortador de grama, essas coisas. Estão vendo minha tela? Sim. Beleza. Tá, deixa eu colocar o chatzinho aqui no canto. Tá, eu acho que eu consigo gerenciar tudo. Brigadão, Miriam. Brigadão pela apresentação. Valeu, pessoal. Se acontecer alguma coisa, pode mandar mensagem, pode gritar. Miriam, você tem meu WhatsApp também, qualquer coisa manda mensagem, tá? Beleza. Agradecer, brigadão por tudo. Como disse a Miriam, a gente para tomar café, troca uma ideia e de repente tem um projeto.
eu sou formado em engenharia química, tenho nada a ver com astrobiologia, acabei indo para esses campos assim, meio que por gosto, mas só no meu doutorado mesmo, né? Mesmo no meu mestrado, foi na parte de engenharia bioquímica, mas mesmo na graduação, eu sou graduado na UFSCar lá em São Carlos, eu fugia das aulas para assistir as aulas do Marcelo, as aulas de geologia do Marcelo, para ficar conversando, batendo papo lá com o pessoal da Paleonto, com a Aline, depois eu conheci o Tito, então acabei conhecendo toda a galera da Paleonto meio que sem querer. Então, para mim é um grande prazer poder também tá... Tony, eu vou te interromper só um pouquinho, porque também de vez em quando você vai receber umas notificações que tem gente pedindo para entrar. Aí você tá, beleza. Eu consigo ver aqui, eu coloquei a parte de participantes num cantinho, a parte de chat no outro, minha tela tá aparecendo aquelas coisas de negócios lá, aparecendo na TV, bolsa de valores. Desculpa pela interrupção. Bom, então é isso, tipo, foi nessas brincadeiras que eu acabei indo para a parte de astrobiologia, com o apoio do Gustavo Rojas, o pessoal da astronomia, da UFSCar, o Marcelo e a Aline na Paleonto. Então, virou uma grande farra. Eu vou sair com doutorado em porcaria nenhuma, na verdade, né? Sei de tudo e não sei de nada. E que a Miriam comentou, meu doutorado é na parte da astrobiologia, misturado com a parte de meteoritos. E eu vou tentar falar um pouco sobre isso, mas dá também bastante enfoque na parte de astrobiologia. Eu vi, quando a Miriam me chamou para falar, eu fiquei um pouco preocupada, porque a temática dessa semana era tipo, muito, muito, muito ampla e impossível cobrir tudo de uma maneira mais profunda. Por isso que eu sugeri os vídeos para vocês, mais do que os artigos, os vídeos, para dar uma noção mais geral do que tudo que isso tem a ver com astrobiologia e como a paleontologia, a paleobiologia, paleobiogeografia, como tudo isso se une para poder explicar esses fenômenos que nós entendemos como a vida, né? Então, por isso, os videozinhos, o que é a vida? Existe toda uma discussão para tentar definir a vida, porque no começo da astrobiologia a grande questão era, na época que se chamava exobiologia, era uma ciência para buscar a vida fora da Terra, mas como é que você pode chamar isso de ciência, sendo que você nem sabe se o seu alvo, a sua pergunta realmente existe? Então, filosoficamente, fica até uma coisa dúbia, né? Então, primeiro a gente tem que entender o que é a vida para procurar os indícios ou a possibilidade de vida. E é muito difícil definir a vida, definir o que é um ser vivo. A gente gosta de colocar as coisas em caixinhas, mas a natureza não é assim. Então, você tem reações autocatalíticas, você tem organismos que dependem da existência de outros para poder sobreviver. O que é estar vivo, o que é estar morto. Como surge a vida. É muito difícil ter os resquícios do que era esse começo da vida, e ainda mais como procurar a vida fora da Terra. Seria a vida diferente do que a gente conhece, a gente só tem um exemplo de vida, né? Como acessar tudo isso, e tudo são questões básicas da astrobiologia. Então, eu passei os vídeos, eu passei também os vídeos sobre meteoritos, que é um pouco que eu vou falar agora, e tudo isso eu vou costurar, principalmente perguntando sobre a questão de encontrar a vida fora da Terra ou levar a vida da Terra para fora. Então, das 4 grandes questões, né? Qual a origem da vida na Terra, como surgiu a vida, o que é vida, existe vida fora da Terra, podemos levar a vida da Terra para fora. Dessas questões eu vou acessar mais essas perguntas finais, né? Mas antes, eu sempre gosto de passar por um momento assim de colocar algumas definições de algumas palavras, porque depois eu falo durante a apresentação, pode confundir. Então, assim, eu vou ser bem direto, né, nessas definições. Algumas palavras que eu vou usar durante a apresentação. Meteoroide. Meteoroide é o nome de fragmentos, pedacinhos de asteroides, pedaços de planetas, pedaços da Lua, de satélites, etc., que orbitam o Sol,
que nem os planetas, que nem os asteroides, que nem os cometas, mas cuja órbita pode interceptar a órbita de um planeta, como a Terra, e se chocar com a gente e cair na forma de meteorito. Então, do lado esquerdo, a gente tem um meteoroide que foi registrado poucas horas antes de cair, e depois o meteorito que foi encontrado no meio do deserto desse exato meteoroide, que também pode ser chamado de asteroide. Não existe uma definição certa, um que é pequeno o suficiente para ser asteroide ou meteoroide, mas pensar que oide está no espaço. Asteroide, meteoroide é um corpo que está no espaço, ele cai na Terra, ele cai e gera um meteorito. E como ele cai? Ele cai atravessando a nossa atmosfera, velocidade muito grande, ele passa a ter ele gera um fenômeno luminoso, que é o que a gente chama de meteoro ou estrela cadente. Então, ele sofre um aquecimento muito grande ao atravessar a atmosfera, cai na Terra, às vezes ele não sobrevive, porque ele é muito pequeno, ele vaporiza de maneira completa, mas quando ele geralmente é muito grande, ele é muito mais brilhante, ele libera muito mais luz, e ele pode ser chamado bólido, bola de fogo, fireball, mas por definição que a gente tem é o meteoro, esse fenômeno luminoso. Ou ele vaporiza ou ele cai no chão. Se ele cai no chão, ele passa a ser chamado de meteorito. Muitas vezes a gente vê nas notícias falando que teve uma chuva de meteoros e por isso o meteorito foi encontrado, etc. Mas não tem muito a ver isso, não. Chuvas de meteoros são um aumento muito grande de meteoros produzidos quando a gente atravessa uma camada, uma região rica em poeira, deixada por cometas ou asteroides. Então esses corpos atravessam a nossa órbita, mas em momentos que não tem perigo de a gente se chocar, e deixam um rastro de poeira que a gente atravessa na mesma época do ano, sempre. Então as chuvas de meteoros são sempre nas mesmas datas. Às vezes a gente atravessa regiões com a poeira mais concentrada, né, quando o cometa acabou de passar, ou se ele passou há muito tempo, isso vai se diluindo, então você tem as chuvas com maiores ou menores intensidades, mas sempre na mesma época do ano. E são poeiras, são partículas muito pequenas. Então, assim, até hoje a gente não conseguiu associar nenhuma queda de meteorito com uma chuva de meteoros. O que a gente geralmente vê é muita poeira, e essa poeira não é grande o suficiente para chegar até o Sol. Elas são geradas, então, por núcleos ativos de cometas, alguns asteroides. Ainda tem a questão do limite, o que é asteroide e o que é cometa. A gente tem alguns corpos que são caracterizados como asteroides que, de repente, têm liberação de gases e poeira, porque eles são ricos em materiais voláteis. Às vezes, esses materiais já se vaporizaram, às vezes, eles ainda são ativos, principalmente quando eles se aproximam do Sol. E esses gases vaporizam, jogam essa poeira para cima, que nem a gente vê na foto desse cometa que foi visitado por uma sonda recentemente, esses gases sendo liberados pelo aquecimento, pela proximidade do Sol, e isso joga para cima muita poeira, que a gente vê como as chuvas de meteoros. Existem várias chuvas de meteoros e, de uma maneira muito, muito, muito bizarra, a maior parte é visível muito melhor no hemisfério norte. Não se sabe por que isso. A gente imagina que talvez um evento de aproximação com algum corpo grande, alguma antiga estrela, alguma coisa assim, ocorreu pela proximidade, porque a gente chama norte, né, já que no espaço é difícil norte e sul, mas alguma coisa se aproximou pelo que seria o norte do sistema solar. Isso jogou os corpos para dentro do sistema solar e fez com que mais cometas passassem vindos do norte, fazendo com que a maior quantidade das chuvas de meteoros sejam melhor visíveis no hemisfério norte. Não fiquem tristes, a gente tem o núcleo da galáxia, que é muito bonito, eles têm o céu mais blá. Em compensação, eles têm chuvas de meteoros melhores. Se vocês quiserem, eu compartilhei com a Miriam, depois ela pode compartilhar com vocês essa apresentação inteira. Então, vai ter aqui a lista de chuvas de meteoros, é muito bonito, é muito legal, mostrar para a criançada, poder passar a noite observando. Só tem que lembrar que, geralmente, o que a gente vê na TV falando, vai ter 120 meteoros por hora, isso é o teórico, o pico do teórico. Então, a gente tem que lembrar que nunca é possível chegar nesse valor exato, você teria que estar em um lugar perfeitamente escuro, a chuva teria que estar sendo vista exatamente de cima da sua cabeça, isso é só durante 1 hora de pico, que é o máximo, etc. O resto, não se decepcionem, porque esses valores não chegam nem perto do que a gente geralmente vê, então saibam, há muito sensacionalismo por aí.
Por fim, eu acho que a última definição que eu vou falar, né, o meteorito, então, é o que sobra quando um corpo muito grande atravessa a atmosfera, não se vaporiza completamente e cai no solo. Eu vou falar bastante sobre eles para a gente ter um pouco da ideia de como que a gente consegue usar os meteoritos para a astrobiologia, tá? Então, se cai no chão, o meteoroide está no espaço, atravessa a atmosfera e vira um meteoro. Se ele for grande o suficiente, cai no chão e é um meteorito. Lembra que no chão tem granito, tem arenito, no chão tem meteorito. No espaço tem asteroide, tem meteoroide. Oide no espaço, ito no chão. Também, só para dar uma ideia, né, esses corpos viajam a velocidades muito grandes, a gente consegue saber por registros, né, por dinâmicas gravitacionais, Newton, etc. A gente sabe que a velocidade mínima de um corpo, se a Terra gira em torno do Sol, se ele vier na mesma direção de movimento da Terra, ele cai na Terra com pelo menos 11 km por segundo. Se ele vem de frente com a Terra, 72 km por segundo. Geralmente, claro, os valores são médios, né? Não são nem tão baixos, nem tão grandes. Eles brilham de 120 a 30 km de altura e a gente consegue reconhecer pela essa velocidade quando é lixo espacial, que é muito mais lento, porque o lixo espacial orbita a Terra, do que quando é a queda de um meteorito. Eu gosto sempre de destacar que o processo é um processo físico complicado. Então, se alguém te perguntar um dia, é o atrito e o fogo que destrói o meteorito? Não. Existe um processo complexo, físico, que chamamos de compressão adiabática. Você comprime o ar muito rápido na sua frente. Quando você comprime o ar, ele esquenta. E esse ar extremamente quente, chegando à temperatura de formar um plasma, ele então flui ao redor desse corpo e vai derretendo ou vaporizando ele. E justamente por esse ar ficar tão quente, ele virar um plasma, ele começa a emitir luz como se fosse uma lâmpada incandescente. Então, é muito alto para ter fogo, né? Não tem oxigênio molecular para ter fogo. Então, esse é um processo físico mais complicado. Então, não é atrito, não é fogo, é um processo físico. Oi? Posso te fazer uma pergunta, se você achar que ela não tem contexto agora, daí você responde depois. É o seguinte, eu vi, eu acho que foi, não sei se foi num dos vídeos que você passou, ou se eu li em algum outro paper, que pode ter atividade magmática em meteorito de alguma forma. Magmática? Ou eles podem guardar resquícios de lava, pode ter alguma coisa assim? Sim. Eu vou comentar um pouco mais quando chegar na parte dos tipos de meteorito. Existe um tipo de meteorito que a gente basicamente considera rochas ígneas de diversos corpos. Tá bom. Mas essas coisas que são encontradas nos meteoritos não são afetadas por esse processo de passagem pela atmosfera. Isso é muito importante. Os corpos, eles são muito preservados, porque esse calor é tão grande, mas a velocidade é tão rápida, que derrete a superfície e o vento tira. Derrete a superfície e o vento tira. Lembra que eu falei que a velocidade mínima é 11 km por segundo? Então imagina o vento que é isso. Então o material derrete e já tira. Então o que fica derretido é uma camadinha muito superficial. E não dá tempo do calor entrar para o interior da rocha. O pessoal diz que encontra o meteorito, algumas pessoas falam que ele está frio, às vezes ele está quente, mas nunca derretido. Porque pode variar em relação à velocidade dele, a força do impacto, às vezes até o calor de bater no chão. Apesar de que ele freia, né? Ele freia antes dos 30 km de altura, e depois ele cai como se ele tivesse sido jogado de um avião. Então os corpos são muito bem preservados. Isso é muito importante para a gente poder estudar. E eles se espalham, geralmente por áreas até muito grandes, que tem a ver aí com a trajetória, mas também afetados por ventos, etc. Isso a gente chama de campo de espalhamento. Existem, aqui eu vou fazer um jabazinho, mas existem redes de monitoramento mundiais de meteoros. Eu faço parte de uma, que é a Bramon, que é aqui no Brasil, Rede Brasileira de Observação de Meteoros, que juntamente agora com os colegas do Clima ao Vivo, nós temos câmeras que monitoram meteoros fracos à noite para poder fazer o estudo de chuvas. Inclusive o Brasil já descobriu novas chuvas de meteoros, pouco intensas, mas aqui do Hemisfério Sul. E junto com essas câmeras do pessoal do Clima ao Vivo, a gente consegue pegar meteoros muito mais brilhantes, que geram meteoritos. A gente consegue traçar bem os locais de queda
E, bom, pelo menos esse ano já foram 2 meteoritos recuperados, sendo que um deles, os 2 foram registrados pelas nossas câmeras, traçados, trajetória, campo de espalhamento, etc. E um deles foi lá no Pernambuco, eu vou comentar um pouco depois, que foi recuperado, mas um que foi em Minas Gerais, na cidade de Tiro, só foi recuperado graças a esse tipo de estudo. Então, Fanny, mais uma pergunta. Por exemplo, no caso dos fósseis, a gente precisa, enquanto instituição, né? Por exemplo, eu sou professora de uma instituição e os meus alunos, se eles vão fazer campo, eles precisam ter uma licença não, mas uma notificação no meu nome para a Agência Nacional de Mineração, porque os fósseis são considerados patrimônio da União. A gente não pode sair simplesmente por aí coletando, levando para casa, sem anuência da Agência Nacional de Mineração. A gente não pode tirar os fósseis do país sem uma permissão especial e tal. Como que funciona para os meteoritos? Então, essa é uma discussão meio complicada. O Brasil não tem nenhuma lei que fale sobre meteoritos, e a lei dos fósseis e dos minerais não é considerada válida dos meteoritos porque elas consideram tudo que é abaixo da superfície, sendo da União. E, por teoria, o meteorito está acima da superfície. Então, o que a gente faz? A gente reflete muito a lei americana, que é o meteorito é do dono do terreno onde ele foi encontrado. Então, você não vai invadir a fazenda do teu vizinho para poder caçar meteoritos. Mas se você encontrar, por exemplo, em estradas públicas ou no seu terreno, etc., ele é seu, tipo, não é considerado da União, ele é de quem achar. Só que o caso de Pernambuco, novamente, acendeu o olhar de pessoas que não entendem muito dessa área e que queriam criar aqui uma legislação que não deixasse os meteoritos saírem do Brasil. Isso é muito complicado, porque sem a parte de comércio, o comércio na questão dos meteoritos, ele ajuda muito a recuperação de meteoritos, principalmente dos desertos, etc. Rendem dinheiro para as pessoas que acharam os meteoritos e estimula com que mais meteoritos sejam recuperados. Então, grandes meteoritos aí que foram descobertos, grandes descobertas da ciência, foram graças à caça de meteoritos. Então, o comércio dos meteoritos, ele funciona bem em parceria com a ciência. A pessoa consegue vender o meteorito muito melhor se ele for classificado, se ele for estudado, do que se ela vender como uma rocha velha. Em compensação, o comércio estimula a busca de novos fragmentos. Então, queriam se criar uma lei que fosse um impeditivo. Existem países como a África do Sul, Argentina, Austrália e Canadá que tiveram quedas absurdas no número de meteoritos recuperados graças a leis muito restritivas. Então a gente já sabe que isso atrapalha e reacendeu essa questão. Foi criado um grupo de discussão de cientistas para discutir uma lei. Está se propondo uma sugestão de lei que seja bem vantajosa tanto para comércio quanto para ciência, mas até hoje essa lei não foi votada e provavelmente vai demorar muito tempo até que ela seja colocada em pauta por causa da situação geral. Mas o que a gente tem hoje é o comércio é liberado e o meteorito é do dono da Terra. Então não precisa de nada para você poder comprar, para você comercializar, para você poder lidar com os meteoritos. Ah, certo. Obrigada, foi. Imagina. Bom, colocadas as definições em pauta, vamos começar então a entender onde eu quero levar com tudo isso. Primeiro, o que eu acho legal a gente colocar o que é astrobiologia, né? Existe uma dúvida da humanidade aí desde que os filósofos começaram a olhar para cima, né? Existe vida além do céu, existe vida fora daquilo que a gente conhece como Terra, né? E essa pergunta nunca pôde ser acessada de uma maneira mais científica. Foi no final do século XIX, começo do século XX, que os estudos e a aplicação da filosofia da ciência de uma maneira mais aplicada, né? Que a gente começou a se questionar sobre a vida dos outros planetas, que os planetas eram locais como a Terra, só que distantes, né? Mesmo não se sabia que poderia vir material de lá para cá, os meteoritos só passaram a ser reconhecidos no final do século XVIII, começo do século XIX. Então, aí, 2 viradas de século muito importante, né?
Então, no começo do século XX se questionava sobre a existência de vida fora da Terra. Na verdade, tinha-se certeza que Marte parecia um local habitado, apesar de erros de interpretação, etc. Mas sabia que Marte deveria ser muito habitado. Mas aí começa a se propor maneiras corretas de se explorar isso, de se estudar isso. Com a exploração espacial surge essa questão da exobiologia, a necessidade de entender como que a vida e o espaço interagem, e se existe vida fora da Terra. E, principalmente aí no começo da década de 90, a NASA estabelece o que a gente conhece hoje como astrobiologia, um ramo da ciência voltado para o estudo da origem e evolução da vida na Terra, possível diversidade da vida em outros locais. Então, a gente tem, basicamente, a pergunta: como surge a vida na Terra? Como a vida da Terra evolui? Existe vida fora da Terra? E existe a possibilidade de levar a vida da Terra para fora? Essas 4 perguntas que, de alguma maneira, eram já acessadas ou não. Então, existiam os químicos pré-bióticos que tentavam entender como é que matéria orgânica virava a vida, a evolução da vida na Terra, a biologia, a paleontologia, etc. Mas a busca de vida fora da Terra era aquela coisa mais ufologia, etc., especulação, não tinha uma coisa muito bem definida, muito menos de perceber que o homem, o ser humano, né, saindo da Terra, ele não é só um ser vivo isolado que vai para fora, ele depende de toda uma comunidade de organismos, de alimentos, etc., e que para poder viver fora da Terra a gente precisa saber como tudo isso pode viver fora da Terra. A gente sai um pouquinho, vai lá, mas se a gente quiser viver fora, a gente vai ter que levar coisa com a gente. Então, eu acho que existe um paralelo muito legal entre a biologia, a paleontologia e a astrobiologia, quando surge nessa evolução desse pensamento, que, no caso, tanto Carl Sagan quanto Charles Darwin têm um background muito bom, cientistas que tiveram ideias muito boas, mas eles juntam essas ideias, compactam, e como grandes mentes das suas épocas, né, eles se lançam em grandes viagens, seja no Beagle, seja nas naves Vikings ou nas Voyagers que vão explorar os confins do sistema solar, e depois escrevem livros para poder juntar todo esse pensamento, juntar toda essa ciência, seja a origem das espécies, seja os livros como Cosmos e O Pálido Ponto Azul do Sagan. Então eu acho que eles têm um paralelo muito legal que traz a questão da evolução ou da astrobiologia como uma ciência, como uma pesquisa, como eles juntam as ideias para poder consolidar uma ciência em crescimento. Tanto Charles Darwin como Sagan também são reconhecidos de uma maneira figurativa pela forma de enxergar tudo, né? O Charles Darwin põe todos os seres vivos dentro de um mesmo balaio. E o ser humano não é uma coisa à parte. Existe uma interação, existe uma ligação, existe a volta do ser humano no seu local da natureza. Colocar o ser humano como um integrante de toda uma comunidade. E Sagan faz isso também de uma maneira muito mais figurativa, colocando a Terra como parte do universo. Eu fazia divulgação científica, né? Eu via muitas crianças perguntando qual a distância da Terra para o universo. Da mesma forma que talvez muitos biólogos devem ter ouvido, qual a diferença entre o ser humano e os animais. Então, se colocar novamente como uma parte integrante, porque o que a gente pensa da astrobiologia é o contexto do universo. Então, tudo é astrobiologia. A filosofia pode se infiltrar na astrobiologia, porque se a gente pensa na filosofia na Terra, a gente tem que pensar na filosofia de uma maneira universal. Se a gente pensa na sociologia, na antropologia, tanto na Terra quanto no universo, a biologia aqui no universo, a química, a física no universo, mesmo leis, a parte legal, jurídica, você vai ter que ter as leis que vão reger a nossa vida além das fronteiras da Terra, além da nossa atmosfera. Então a gente é colocado de volta nesse contexto, a gente não está aqui e o universo está lá, a gente
faz parte do universo. A gente sabe que existe vida no universo, porque nós somos vivos e nós estamos no universo.